Esse tipo de coisa, você não percebe se você estuda inglês só estudando o livro de gramática ali, ó. Não tem como. E eu vou te falar uma coisa, eu gostaria que você guardasse isso para você na sua jornada de preparação, não só com o IELTS, mas com o inglês. Você pode passar o resto da sua vida lendo o livro de gramática. Se você só fizer isso, você não vai conseguir falar naturalmente. Se você não me conhece, você está chegando aqui agora, meu nome é Simon Mamed. O que eu faço aqui é te ajudar e te treinar para passar no teste do IELTS, mesmo que você não tenha inglês avançado, mesmo que seu inglês seja básico, intermediário, ou mesmo que você esteja no avançado, serve também. Caso surja alguma pergunta aí, fique à vontade para você conseguir se comunica comigo, tá? Pode comentar aí na live que eu mesmo vou pegando e respondendo você aqui. Eu vou te ensinar a melhorar o seu listening para o IELTS. Eu vou te ensinar uma outra técnica de exposição guiada, só que dessa vez para o listening, para você melhorar a sua capacidade de entender o que você está ouvindo, né? Porque lá na hora do teste do IELTS, você não quer ser aquela pessoa que não consegue entender o que seu examinador está falando, que não consegue entender as instruções do teste, que não consegue entender o que o áudio está falando, né? Não vou nem perguntar se você gostaria de entender, é óbvio, você quer chegar lá e sem entender as coisas, entende? Não faz sentido, não faz sentido. Então a gente vai ver isso aqui hoje e é disso que a gente vai falar aqui, tá? Deixa eu ver aqui que tem umas perguntas aqui para eu ir respondendo vocês antes de eu começar aqui, ó. Fica pronto, fiz a prova hoje e com certeza depende muito mais muito mais de como saber fazer a prova do que a fluência no inglês, de fato, com certeza absoluta. Certeza absoluta. Isso aí já é assim, claro, é muito mais sobre você saber resolver o teste do que saber o inglês em si. Eu espero que você tenha feito uma boa prova, tá? Deixa eu ver aqui, Gabi Dami. Quanto tempo dura o IELTS? Depois que passar na prova, precisa refazer depois de quanto tempo? Gabi, seguinte, esse não é o nosso foco aqui hoje, a gente vai falar sobre o listening. Eu vou responder para você aqui rapidamente, só para você não ficar sem resposta, mas eu não vou conseguir aprofundar nesse assunto. O teste do IELTS, ele tem validade de 2 anos. E aí depois, se quiser, se aprofunda mais lá sobre isso, tá? Você não precisa ficar refazendo ele não, beleza? Vamos lá, vamos prosseguir aqui. E aí eu tenho que começar perguntando para vocês aqui o seguinte. Perguntando não, né? Falando de uma pergunta que eu recebo. Que é, mas Sam, por que eu tenho que praticar o meu listening, que eu tenho que treinar o meu listening? Para que aqui você já começa a ver a diferença, né, entre praticar e treinar. Você já vê que tem diferença entre treinar e praticar. Então, percebam que eu estou falando aqui com você, que eu vou te ensinar a treinar o seu listening. O que é treino? Treino não é só ficar repetindo as coisas. Treino não é só praticar as coisas. Treino é repetição com intenção. Guarda isso aí para você. Treino é repetição com intenção. Você repete as ações com uma intenção específica. Que aí a gente vai ver aqui o que você vai trabalhar, o que você tem que prestar atenção na hora que você estiver treinando isso aqui. Beleza? Né? Porque na hora do teste do IELTS, se você não treina o seu listening dessa forma que eu vou te ensinar aqui hoje, eu vou te ensinar uma técnica de exposição guiada por reading, tá? Que é uma técnica muito, muito, muito violenta para poder melhorar o seu listening, tá? Não só para o IELTS, mas para o seu inglês geral, tá? Se você não treina isso aqui, algumas coisas acontecem com você. Eu já estou te falando o que vai acontecer com você se você não praticar isso aqui, tá? Primeira coisa, você não vai conseguir pegar as questões na hora da prova. Você vai ouvir o áudio lá falando, e aí quando você vê, você já está lá na terceira parte do teste. Você nem viu as questões passando. Porque simplesmente você não estava pronto para ouvir, você não estava conseguindo entender o que estava acontecendo ali. Isso é o pior dos cenários. Você não soube nem reconhecer o que ele estava falando, onde que estava o momento do teste, e você deixou um monte de questões passar. Tá? Segunda coisa que acontece com você, você vai ficar igual aquele povo que fala assim, ó, eu entendo pelo contexto. Meu, para sua vida real, fora do contexto do IELTS, beleza, vá lá que você entenda pelo contexto. Você quer se comunicar, se você se esforçar ali, tá certo, beleza. Agora, para o IELTS, você não quer entender pelo contexto. Você quer pegar exatamente a palavra que você ouviu. Porque aquela é a resposta. Consegue perceber a diferença que vai fazendo aqui? Do treino com o listening, com essa técnica que eu vou te passar hoje? Você tem que
ser capaz de entender exatamente o que está sendo falado. E não só ficar entendendo pelo contexto. Você quer entender pelo contexto ou você quer acertar a questão? Entende? Cuidado com isso, tá? Se você não melhorar o listening, você vai ficar nessa aí de entender pelo contexto e aí você não consegue nem entender as instruções do teste. Esse é o seu pior cenário. Você não vai conseguir nem entender as questões do teste, tá? Cuidado. Por outro lado, quando você treina essa técnica que eu vou te passar aqui hoje do listening, o que acontece? Só coisa boa. Só coisa boa. Você vai se tornar capaz não só de entender o que está sendo falado durante a prova, né? O seu examinador está lá falando com você, ou então você está ouvindo o áudio lá, e aí você consegue entender o que ele está falando. Mas você também vai ser capaz de pegar as questões. Você ouviu o áudio e falou, essa é a resposta. Vai lá, escreve. Você se torna mais preciso na hora de pegar esse tipo de informação durante a prova, tá? Uma outra coisa que acontece com vocês, que acontece quando você treina essa técnica que eu vou te passar aqui hoje, e isso aqui para mim, na minha visão, é o melhor efeito dessa técnica, tá? Ele repercute no seu speaking. Como assim, Simon? Eu treinar o meu listening, que é a minha habilidade de ouvir, vai repercutir ou vai influenciar na minha habilidade de falar? Como assim? Vou te dizer aqui agora, tá? Me diz se acontece com vocês assim, ó. Eu sou mineiro, né? Você já deve ter percebido pelo meu jeito de falar, né? Eu sou mineiro. E aí, já aconteceu com você de algum parente ir para sua casa, ou de você viajar para casa de um parente e fica lá mais de uma semana, e aí quando você vê, você já tá falando do jeito que seu parente fala? Você tá falando um ai, ou você solta um trem. Você já percebeu isso? Já aconteceu isso com você? Por que isso acontece? Porque você passou muito tempo exposto àquela pessoa, né? Muito tempo exposto à forma com que aquela pessoa fala, e aí você começa a pegar alguns traços daquilo ali. Isso é muito comum, extremamente comum. E por que eu tô te falando que isso aqui gera um efeito muito positivo para você? Porque quanto mais você ouvir e treinar essa técnica que eu vou te passar com material de qualidade, com listening de qualidade, o que acontece? Isso vai influenciando a forma com a qual você fala. E aí, cada vez mais você vai falando mais naturalmente e falando melhor. Por que eu digo que você vai falar naturalmente? Porque tem coisas, né? Aqui não consigo aprofundar muito aqui, porque o meu foco aqui é te ensinar essa técnica aqui. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Existe algo, né, que a gente chama de nuances de pronúncia. É meio técnico, mas eu vou explicar para você de uma maneira simples. O que é nuances de pronúncia? São todos os aspectos que influenciam a maneira com a qual você diz as palavras, com a qual você pronuncia as palavras. E as nuances de pronúncia, por exemplo, entonação, estresse, onde que você força mais na hora de dizer uma palavra, como que você junta duas palavras enquanto você está falando na velocidade rápida ou na velocidade normal, como que você produz essa fluidez no seu discurso. Isso são as nuances de pronúncia. E aí, esse tipo de coisa você não percebe se você estuda inglês só estudando o livro de gramática ali, ó. Não tem como. E eu vou te falar uma coisa, eu gostaria que você guardasse isso para você na sua jornada de preparação, não só com IELTS, mas com inglês. Você pode passar o resto da sua vida lendo o livro de gramática. Se você só fizer isso, você não vai conseguir falar naturalmente. Isso não vai acontecer. Por quê? Você já deve ter percebido isso em algum ponto, ou em algum... Gente, como é que fala? To some extent. A certo ponto, você já deve ter percebido isso. Você lê uma coisa em inglês, na hora que você vai ouvir a pronúncia, é totalmente diferente do que você está lendo. Já aconteceu isso com você? Você lê uma coisa em inglês, na hora que alguém fala a pronúncia, ou que você escuta a pronúncia, era totalmente diferente do que estava escrito ali. Por que isso acontece? Porque o inglês, ao contrário do português, né, para a maioria de nós aqui que somos brasileiros, ele não é uma língua fonética, ele é uma língua de estresse. Ele não é uma língua fonética, ele é uma língua de estresse. Significa que a gente não pronuncia todas as sílabas perfeitamente. Por quê? O inglês ele é mais focado onde a gente tem que estressar o som das palavras. Entende? Por isso que isso acontece. Ó, a Kelly ali, ó, já percebeu isso e já aconteceu com ela. É muito comum. Muito comum. Por isso que o treino dessa técnica que eu vou passar para vocês hoje de listening é extremamente importante, para que você não só entenda melhor,
mas que você comece a falar melhor. Que aí você vai percebendo essas nuances de pronúncia. Tem uma que, na minha visão, ela é assim, ó, todos os idiomas têm isso, né? O português tem isso, inglês tem isso, e ela é aplicada, eu vou dizer assim, ó, 80% do tempo, tá? Que é o connected speech. O que é connected speech? É quando você liga uma palavra na outra para poder falar mais rápido. Isso acontece em português. Principalmente se você conhece os mineiros que vai cortando as palavras tudo no final para poder emendar uma na outra. Olha pra você ver como é que eu falei. E você me entendeu? No inglês, isso também acontece. Deixa eu falar um negócio aqui para vocês. Vamos fazer um teste aqui? Eu vou falar um negócio aqui e eu quero que você escreva para mim o que você entendeu. Tá pronto? Eu vou falar aqui e você escreve, para ver se você vai pegar. Eu vou dar um tempinho para você tentar pegar, tá? Pronto? Lá vai, ó. Hurrias. Vou repetir. Hurrias. Se você escutasse isso, o que você acha que eu falei? Escreve aí. Ah, Simon, não sei, chuta. O que você acha que eu falei? Vou falar mais uma vez. Hurrias. O que você acha? Olha como que é complicado quando você não treina essa técnica que eu vou te passar com fonética, né? Não tem essa exposição à fonética. Você tem dificuldade de entender o que está sendo falado. Eu vou escrever aqui para você ver a diferença no som com o que realmente foi falado. A Gabi falou ali, ó, bem difícil. Aí você vai ver que não é que é difícil. Essa que é a grande questão, Gabi. O negócio é que a gente tende a falar assim, fulano está falando rápido, por isso que eu não estou entendendo. Ele não está falando rápido. É a gente que não consegue perceber a ligação do connected speech. Então, quando eu falo hurrias, olha aí, ó, a Kelly nem conseguiu identificar. Vou escrever aqui para vocês. Olha isso aqui. Hurrias. Hurrias. O que significa? O que significa isso? As orelhas dela. Olha isso. Hurrias. Mas na hora que a gente percebe o connected speech, o que é o connected speech? É o ato de você juntar uma palavra na outra para falar mais rápido. Hurrias. Hurrias. E ainda junta com o sotaque britânico, que não pronuncia o R ali. E aí você vê, caramba, eu realmente estou deficiente na minha preparação para o IELTS, porque eu nem estou exposto ao sotaque britânico. E aí você fica esperando her ears, e ainda assim talvez não consiga pegar. E aí na hora da sua prova, que vai ser sotaque britânico, vai vir o quê? Hurrias. Ias. Não pronuncia aquele R ali. Não pronuncia aquele R na palavra orelha, no inglês britânico. Olha para você ver. Entende? Por isso que a gente tem que fazer esse treino com essa técnica que eu vou te dar aqui hoje, para você ficar exposto a esse tipo de coisa. Para você cada vez mais perceber o connected speech. Entende? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, ó. Verdade, eu sabia que era algo dela, mas não percebi o quê? Boa, Gabi. Pelo menos o her ali você pegou, né? No inicinho. Her years. Aí é diferente, ô Mari. Marilyn. Diogo, Mari. Não sei, desculpa, tô lendo errado o seu perfil ali. Her years. É diferente a palavra ano com a palavra orelha, tá? Mas isso aí é um assunto bem diferente. Não vou entrar nisso agora, não. Mas tem diferença ali por causa do Y, tá? Mano, fora do contexto fica bem mais difícil mesmo. Mas her years, se estivesse no meio de uma frase, seria mais fácil de identificar. Com certeza. Com certeza. Mas se eu virasse para você e falasse em inglês e em português assim agora, ó. Franca e pira. Tá sem contexto. São duas palavras. Frango caipira. Eu tenho certeza absoluta que você entendeu eu falando frango caipira. Entendeu? Por quê? Porque você já tá tão exposta com português que para você fica fácil pegar as palavras. Faz sentido isso aqui? Então, você viu que eu cortei as letras ali. O mineiro virou e fala frango caipira. Não fala frango caipira, né? O mineiro fala frango caipira. Mas você entendeu, mesmo fora de contexto. Não é? Por quê? Qual é a carga de listening que você tem na sua vida em relação ao português? Imensa, imensa.
E aí, quando a gente olha para o inglês, a gente vê que a carga que a gente tem é defeituosa. Defeituosa no sentido de não ser o suficiente. E aí você começa a perceber por que você não entende as pessoas falando. Não é porque está falando rápido, não é porque está falando difícil, é porque a sua carga de exposição ao listening é pouca, é deficiente. E é isso que eu vou te ensinar a resolver aqui hoje. Hoje eu vou te ensinar uma técnica que é uma das técnicas, né, da exposição guiada do listening. O que é exposição guiada? De novo, exposição guiada é o método, ou a parte do método, né, pela qual você vai aprender o idioma já usando o idioma, tá? E aí eu vou te ensinar uma dessas técnicas, que é a técnica do bombardeio. A gente vai falar dela daqui a pouco, tá? Vou te ensinar a fazer o bombardeio do listening, beleza? Antes da gente entrar, eu vejo o pessoal errando muito com uma coisa aqui, ó. Que eles falam assim, tá bom, Sam, então já sei que eu tenho que fazer muito listening. Então vou começar a fazer simulado, né? E ficar escutando as coisas. Não. Se esse é o seu pensamento, vou te dizer, você tá errado. Não é nem ficar fazendo simulado e não é nem ficar escutando as coisas. Primeiro, simulado tem hora para você fazer. Hora e jeito certo. Não é de qualquer jeito que você faz simulado e não é qualquer hora que você faz simulado do IELTS. Segundo, que escutar as coisas é diferente de treinar a exposição guiada pela técnica do bombardeio. Totalmente diferente, tá? Então, cuidado com isso, para você não entrar aí na vereda errada da sua vida, tá? No caminho errado aí, porque isso te atrapalha na hora da prova, tá joia? O melhor momento para você começar a se preparar, começar a treinar essa técnica que eu vou te dar hoje aqui, a técnica do bombardeio, é quando você começa a sua preparação. Pronto. Decidi hoje que eu preciso fazer o IELTS, ou descobri hoje que eu tenho que fazer o IELTS para o plano que eu quero. Beleza, hoje você tem que começar a praticar isso aqui já. Entende? Hoje você tem que começar a treinar com essa técnica. É a consistência ao longo do tempo que vai te fazer chegar no resultado que você quer. Guardem isso, tá? Aí tem gente que fala assim, nossa, então tá, eu vou ler 6 horas por dia. Não faça isso. Não faça isso. Se você nem começou ainda, você tem que começar pequeno, em termos de volume, tá? Por quê? Se você for na loucura, eu vou fazer 6 horas, eu vou treinar a técnica do bombardeio do listening por 6 horas por dia. As chances são que você não vai conseguir manter esse volume de treino por dia. Vai? As chances são que não. Então é melhor que você faça um pouco todos os dias do que você fique na loucura de fazer muito e aí depois você fica 2, 3 semanas sem fazer nada, 1 mês sem fazer nada. Entende? Cuidado com isso, beleza? Vamos ver aqui então o que a gente tem que fazer? Ó, da mesma forma que lá no reading, a gente também tem aqui essa técnica do bombardeio e o propósito dela é o mesmo, tá? Que é o quê? Bombardear o seu cérebro com informações. Lembra que eu falei lá do mentor que eu tive, que o cara trabalhava, eu chamava ele, eu brincava com ele, falava que ele era o 007, que ele trabalhava no serviço de inteligência britânico, né? Lembra que ele falava, you have to bombard your brain. O que é isso? Você tem que bombardear o seu cérebro com informação. Então, aqui também é a mesma coisa, tá? E da mesma forma que lá, e da mesma forma que lá no reading você tinha que criar uma rotina para conseguir treinar essa técnica, aqui também, tá? Eu só tô te falando, te dando a informação agora que você precisa colocar essa técnica, esse treino de técnica dentro de uma rotina para você poder praticar, tá? Dentro de uma rotina para que você consiga realizar o que você tem que realizar. Tranquilo? Então, ó, vamos lá. O que acontece aqui, ó? Para você poder fazer a sua técnica do bombardeio com listening, né? Você tem que prestar atenção numa coisa. Existem 3 atividades que eu vou passar para você praticar o bombardeio, né? Que é você ficar exposto ao listening. Essas 3 atividades são as seguintes. A primeira delas, filmes. Por que o filme é a primeira atividade para você praticar a sua técnica do bombardeio? Porque o filme, geralmente, né? O filme ele é uma coisa que tem um começo, um meio e um fim ali, na mesma sentada. Você senta para assistir um filme, você começa e se termina. Ele não é muito longo, né? A não ser que você vai lá fazer o Senhor dos Anéis, 3 horas e meia, Avatar, 3 horas e sei lá quanto. O filme é uma coisa que você consegue fazer numa sentada só, tá?
Então o filme é a primeira coisa que você vai fazer. E como que você faz isso? Você vai fazer o seguinte, presta atenção, aqui que começa a ficar detalhado, presta atenção. Se você estiver no nível básico, 0 ou básico, se você estiver no basicão, você tem que passar por 3 passos. Primeiro passo para você, você vai assistir ao filme com áudio em inglês, o áudio em inglês e a legenda em português. Ué, Simon, peraí, legenda em português? Isso, áudio em inglês, legenda em português. Simon, não pode, nunca vi isso na minha vida, um professor de inglês falando para eu assistir coisa com legenda em português? Que ignorância achar que você está aprendendo inglês, tudo que você tem que fazer em sua vida agora é a partir em inglês. Para com isso, gente. A tradução é um processo do aprendizado. A tradução é uma das partes do seu aprendizado. O que não pode é você só fazer isso. Mas eu estou acabando de te falar que esse é o seu primeiro passo para você treinar com os filmes. Cuidado! Por isso que tem um monte de gente que faz errado. A pessoa só faz aquilo. É óbvio que vai dar errado. Agora, quando essa atividade, esse passo de assistir primeiro com áudio em inglês e depois com áudio em português, está dentro de um método que tem vários passos para você seguir, aí beleza, tá? Por que o primeiro passo para você treinar com os filmes é você assistir com áudio em inglês e a legenda em português? Porque primeiro eu quero que você entenda o que está acontecendo ali. Eu não quero que você fique perdido. É só para isso. Então eu quero que você fique ciente do que está acontecendo ali, que você não fique perdido durante o filme. E aí tem duas formas. Uma é assistir com áudio em inglês e a legenda em português, ou você pode simplesmente pegar um filme que você já viu. Aí você já sabe o que aconteceu. Beleza? Então se você ou passou por esse primeiro passo de assistir com áudio em inglês e assistir com a legenda em português, ou você vai pegar um filme que você já viu, aí você pode ir para o segundo passo. O que é o segundo passo? É você assistir o mesmo filme com áudio em inglês e a legenda em inglês. Pegou? Áudio em inglês, legenda em inglês. Por quê? Agora você vai começar a prestar atenção no que está sendo falado com o que está sendo escrito, para que você consiga ir fazendo o alinhamento ali daquilo. Depois tem o terceiro passo, que é voltar no mesmo filme e assistir só com legenda em inglês, só com áudio em inglês, sem legenda nenhuma. E aí eu já sei que tem gente que vai perguntar assim, mas Simon, eu tenho que assistir o mesmo filme 3 vezes? Aí eu vou perguntar para essa pessoa, mas fulano, você quer mesmo melhorar o seu inglês pro IELTS? Se você está no básico, é isso que você vai fazer. Ponto. Ai, meu Deus, mas é muito chato ficar vendo filme assim. Não tem que gostar, você só tem que fazer. Lembra? Você não está assistindo ao filme por prazer. Você está treinando o seu inglês, é diferente. Vai chegar o dia em que você vai poder assistir por prazer, para relaxar. Mas esse dia não é hoje. Hoje você está treinando. Lembra, a gente é adulto, a gente faz o que tem que ser feito, não o que a gente gosta. Então, se você está no basicão, está nascendo agora no inglês, 0, você vai passar por esses 3 passos. Se você está no intermediário, você já pode começar do segundo passo. Áudio em inglês, legenda em inglês. Pegou? Esse é o que você vai fazer com os filmes, tá? Depois dos filmes, vem a segunda atividade para você poder fazer. O que é a segunda atividade? A segunda atividade são séries. Você vai assistir às séries. Por que a série é a segunda atividade? Porque ela leva um pouco mais de tempo, né? Ela demanda de você um pouco mais de compromisso. Geralmente a série tem ali algumas temporadas e tem vários episódios dentro de uma temporada. Então você fazer esse trabalho todo de voltar nos episódios vai demandar mais energia. Então a série é a segunda atividade para você. Simon, posso ir direto para a série? Pode! Desde que, se você estiver no básico, você não esqueça de fazer aquelas 3 etapas. Aí você fala assim, mas Simon, eu tenho que assistir no mesmo dia as 3 vezes? Pelo amor que eu te peço, né? Não. Não. Você vai assistir Senhor dos Anéis, 3 horas e meia. Se for assistir 3 vezes no mesmo dia, não dá. Você pode assistir hoje, aí semana que vem você vê de novo, na outra semana você vê de novo. Tá tudo tranquilo. Beleza? Terceira atividade para vocês.
Terceira atividade é... Vou beber uma água aqui, fazer um suspense, né? Ó, por que que o podcast é a terceira atividade para você? Porque ele é a mais difícil. O que que é o podcast, né? É aquilo que você só ouve. Aqui não tem como você ficar fazendo leitura labial do que a pessoa está falando. Você está dependendo quase que exclusivamente da sua capacidade de ouvir, de listening mesmo. Então o podcast ele é o mais difícil, mas por ser o mais difícil, ele vai te render mais experiência. Ele vai te render mais frutos. Então, ele é espetacular. O seu objetivo, aliás, já deixa eu te falar isso aqui, o seu objetivo, tem um fio do meu cabelo do bigode entrando no nariz. O seu objetivo é chegar na prática com podcast, tá? Por quê? Porque é ali que está o suprassumo do seu treino com listening. Você está só ouvindo as pessoas falar. Você não tem como ver. Então, você comece lá com os filmes, com as séries, e tem em mente que você quer chegar nos podcasts. Simon, posso começar com os podcasts já? Pode. Você tem que ter na mente que você está começando com a atividade mais difícil. Talvez não seja o ideal você fazer essa pela maior parte do seu tempo. Talvez você separe um momento do dia para fazer essa, entendeu? Mas é importante ter ela. Podcast ela é excepcional para o seu treino de técnicas. E aí, já pegando o gancho aqui do Marilyn e Diogo, acho que agora eu acertei, né? Marilyn e Diogo, né? Pegando o gancho ali, ó, que perguntou sobre música. Por que o podcast é bom? E por que a música eu não recomendo para o seu treino? Porque quando você vai para o podcast, você está recebendo exposição ao inglês real. O inglês que é falado no dia a dia. Né? Geralmente o podcast é ou entrevista, ou é uma pessoa falando sobre algum assunto, ou são várias pessoas falando sobre um assunto. É conversa real. É isso que você precisa. Qual que é o problema de você ficar na música? O problema é você só ficar na música. Por quê? A música, ela não é feita para você ter essa conversa real. Consegue perceber isso? A música ela é feita para ter melodia. E aí, às vezes, na música, eles acabam partindo uma palavra no meio e lá na outra frase, na outra estrofe, é que eles emendam a palavra. E aí que ela vai fazer sentido. Mas muitas vezes, essa palavra perde um pouco da pronúncia ali. Vou te dar um exemplo. Vocês conhecem Imagine Dragons? Conhece a banda? Top demais. Inclusive, ano passado, tive a oportunidade de ir no show deles aqui em Ottawa, né? Eu moro em Ottawa, aqui no Canadá. Tive a oportunidade de ir ao show deles. Eu gosto muito dessa banda. E aí tem uma música que chama assim, ó. Com o inglês americano, você vai falar Whatever It Takes. Whatever It Takes. Conhece essa música? Aí, repara. Depois você vai lá e procura essa música de novo. E aí você vai reparar que no início da música fala assim, ó. Follow too fast to prepare for this. Tripping in the world can be dangerous. Tripping in the world can be dangerous. O que é isso? A palavra é dangerous. Dangerous, perigoso. Dangerous. Mas ali, para poder rimar com a música, o que ele fez? Dangerous. Consegue perceber que mudou um pouco a pronúncia? Por isso que é perigoso você só ficar na música. Tá? Se você for pegar a música, tem a letra da música para você ir acompanhando e estudando pedaço por pedaço. Mas isso não pode ser o grosso da sua preparação. Tá? Combinado? Tem que ser podcast. E aqui já entra também o outro ponto que é, Simon, posso ouvir audiobooks? Não. Não. Audiobooks, né, que são aqueles livros que as pessoas leem e aí só pega o áudio para você ficar ouvindo, são excepcionais. Eu gosto, eu escuto audiobooks, mas eu não vou fazer o teste do IELTS mais. Qual que é o problema do audiobook para você que está na sua preparação? Vê se faz sentido isso aqui que eu vou te dizer. Quando ela vai ler o livro, ela vai fazer assim, ó. Hoje, ao chegar em casa, eu vi que tal coisa tinha acontecido, porque ao chegar, parará, 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 tem uma entonação própria,
o áudio é todo certinho, a pessoa está preocupada em pronunciar todas as palavras para você entender. Consegue perceber? Isso não reflete o inglês real. Quando você está no podcast, tem a pessoa conversando, ela vai e volta, ela fala, não, peraí, ela troca, ela volta, tem outra pessoa, corta, passa por cima. Isso é efetivo para você. Tá? Então, não se blinde do inglês real. Não se blinde do inglês que realmente você vai escutar no seu dia a dia. Faz sentido isso aqui para vocês? Cuidado, tá? Cuidado com isso, do material que você pega para ficar treinando, tá joia? Vamos lá. Tem mais uma coisa que eu preciso falar aqui para você em termos de treino com essa técnica do bombardeio, tá? É isso que eu falei com você agora. É assim que você vai trabalhar a técnica do bombardeio para ficar exposto a cargas absurdas de listening. Você vai ouvir isso demais, tá? E aí, como que você faz? Tem dois tipos de listening. Guarda aí, o listening difuso e o listening concentrado ou focado. O que é cada um? Qual que é a diferença? Né? Listening de atenção difusa e listening de atenção concentrada. O listening de atenção difusa é o que a maioria das pessoas faz. Talvez até você já faça isso. O que é? Você vai lá, coloca um foninho no seu ouvido, dá o play lá no podcast, qualquer coisa que você vai escutar, e vai fazendo as suas coisas do seu dia a dia. Vai arrumar a cozinha, limpar o cachorro, cuidar de menino, varrer a casa, qualquer coisa. Esse é o listening difuso, ou de atenção difusa. Por quê? A sua atenção ela está dividida entre várias coisas. Você está aqui ouvindo, ao mesmo tempo você está mexendo nas coisas aqui, está indo para lá, para cá. A sua atenção ela está dividida, tá? Esse listening é ruim? Não, não é ruim. O problema é você só fazer listening difuso. Entende? Você tem que ter um momento dentro da sua rotina, um momento dentro do seu dia para você fazer o listening concentrado, o listening de atenção concentrada. O que é o listening de atenção concentrada? Você vai lá de novo, pega o seu foninho, dá o play e mais nada. Você senta e fica ouvindo. Só. A sua atenção está 100% focada naquilo ali. E eu te recomendo que você faça sentado mesmo. Porque se você deitar, você dorme. Sentado. Senta, coloca o foninho, mais nada. Mais nada. Ah, sabe, mas isso é muito cansativo. Bicho, faz cansado. Já cansei de falar aqui. Você não tem que gostar de fazer isso. Você não tem que fazer porque você gosta. Você tem que fazer porque você precisa fazer. Tá? Não precisa ser uma carga absurda no início. Você não precisa ficar sentado ali 2 horas. Mas faça todo dia. Se for 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, faça todo dia. Ah, Samuel, não tem tempo. Para com isso. Tem um ponto ali no final que eu vou falar só disso de tempo. Vou te falar como é que você resolve o tempo, tá? Vou te falar daqui a pouquinho, já. Beleza? Pegou, então, aqui como é que você vai fazer a técnica do bombardeio com o listening? E como que você vai fazer em termos de listening difuso e listening concentrado? É isso, tá? Algumas coisas que precisam ser ditas aqui. Precisam ser ditas. Primeira, isso aqui é um ponto que eu não posso deixar de falar. Tem gente que fala assim, Simon, eu gosto de inglês americano. Eu posso ouvir filme, ouvir podcast, assistir filme, série de inglês americano? Eu falo, pode. Você pode assistir. Você pode fazer o que você quiser. Mas se você quer fazer aquilo que vai te dar resultado, você tem também que fazer listening com inglês britânico. Não precisa ser 100%, mas a maior parte tem que ser. Se você vai fazer o teste do IELTS, você tem que colocar uma coisa na sua cabeça. Sabe o que é essa coisa? Você vai, com 100% de certeza, ouvir inglês britânico no seu teste. Por que eu fiz isso? Eu preciso enfatizar para você que no dia do seu teste você vai escutar inglês britânico. Então, por que você não vai praticar com inglês britânico? Não tem razão, não tem motivo para você não fazer isso. Tá? Isso é para deixar enfatizado para você a importância de você praticar, fazer essa técnica do bombardeio com inglês britânico.
Você não precisa gostar. Você só tem que fazer. Depois você passar seu teste do IELTS, aí você faz o que você quiser. Nunca mais quero escutar o inglês britânico na minha vida. Beleza, o problema é seu. Mas para passar no teste, você vai precisar disso. Se você não tiver acostumado, se você não tiver confortável com o inglês britânico, vai dar ruim. Quem estava aqui na live desde o início, escutou eu falando lá as duas palavras. Muita gente não pegou por causa disso. Então, cuidado com isso. Cuidado com isso, beleza? Ó, vou recomendar para vocês aqui 3 podcasts, beleza? 3 podcasts que eu sei que vocês gostam de recomendações, tá? Vou recomendar 3 podcasts para você e depois eu vou te falar como você acha outros podcasts, beleza? Anota aí, ó. Para quem tá assistindo a gravação da aula aqui no YouTube, né, que eu vou deixar gravada, eu vou pedir o pessoal da equipe de edição, coloque embaixo aqui para mim o nome do podcast, por favor, tá? Se quiser ter que colocar uma fotinha, pode colocar também. Agora, para vocês que estão aqui no Instagram, eu vou digitar aqui, ó. O primeiro podcast, tô digitando aqui, tá? É este aqui, ó. Olha ali, ó. Luke's English Podcast. Luke's English Podcast. Esse aí, na minha opinião técnica, é o melhor podcast para você em termos de preparação de IELTS. O melhor, disparado. Por quê? O Luke, ele é um professor de inglês, né? Ele é britânico. Ele mora na França, mas ele é britânico. E ele vem fazendo esse podcast há mais de, não sei se são 13 ou 14 anos. Tá? Tem mais de 800 episódios do podcast dele. E aí, ele fala sobre tudo. Não é aquele podcast de hoje a gente vai aprender sobre o verbo parará. Não, nada disso. Ele fala de assuntos variados. E é isso que você precisa. Lembra eu falando lá? Conversas normais, é isso que você precisa, tá? Esse aí, para mim, é o melhor em termos técnicos, tá? E aí, antes de eu falar o outro, deixa eu já dar um adendo aqui para vocês. Não escutem podcast de IELTS. Oi, Simon, como assim? Meu Deus, você é um professor de IELTS, você tá me mandando não escutar podcast de IELTS? Sim. Por quê? Se você vai lá escutar podcast falando da prova do IELTS, você vai desenvolver, você vai ficar exposto com que tipo de vocabulário e que tipo de conteúdo. Só conteúdo falando sobre a prova. Na hora da prova, não vai cair pergunta sobre a prova. Você precisa desenvolver a sua capacidade de falar, de entender, de estar exposto a vários assuntos. Então, não pegue podcast de IELTS, não pegue podcast de aprender inglês, pegue podcast de coisas em geral. Beleza? Isso é extremamente importante. Vamos lá. O segundo, vou colocar aqui para vocês. É esse aqui, ó. Desert Island Discs. Desert Island Discs. Olha só como é que fala, ó. Desert Island Disc. Nada de Iceland, nada de Island. A gente não pronuncia aquele S ali, tá? Desert Island Discs. O que é esse podcast? Esse aí é muito massa. Eles fazem ele, se não me engano, acho que desde 1948. Obviamente não era um podcast naquela época, né? Que nem existia. Mas era um programa de rádio, né? E eles gravaram, eles têm um arquivo todo. Então eles pegaram essas gravações e converteram em podcast hoje, né? É muito massa, eles entrevistam diversas pessoas, o bom dele é que tem um tempo ali com música e tal, e você vai ouvindo um pouco da música ali, é bem bacana, muito massa esse podcast, eu gosto muito. O terceiro, presta atenção, eu vou indicar um terceiro aqui, mas eu já aviso, ele não é para todo mundo, já tô te avisando, não é para todo mundo. Por que, sabe, é muito difícil? Não. É por causa do assunto. Eu vou recomendar porque é algo que eu gosto e eu vou recomendar porque tem gente que gosta, mas é um assunto que não é para todo mundo, tá? Que é um podcast que fala sobre coisas de suspense, de terror. Então, se você não gosta disso, você vai nos outros que eu já recomendei. Esse que eu vou recomendar agora, ele é específico para isso, beleza? Não vem aqui falando, Simon, eu não gosto disso. Problema, eu tô só recomendando. Você escuta os outros que eu falei, ou então você aguarda para ver como que você vai achar outros podcasts que eu vou te falar. Tranquilo? Beleza. O nome do podcast é esse aqui, ó. Uncanny. Uncanny. Esse podcast é muito massa. Ele é da BBC e ele é top, tá? Fala só dessa temática aí. Já tô te avisando. Não é para quem tem o coração fraco, tá? Se você tem o coração fraco, não gosta desses trem de suspense, assombração, fantasma, não vai, tá? Eu já tô te avisando. Beleza. Aí, como que você faz para poder achar outros podcasts do que você gosta, tá? Dos assuntos que você gostar. Não interessa o assunto. Vou te ensinar como que você acha, tá? Isso é muito, muito simples.
Vamos supor, por exemplo, eu, Simon, eu faço jiu-jitsu, eu gosto de jiu-jitsu, hoje, inclusive tem daqui a pouco, eu gosto muito de jiu-jitsu. E aí vamos supor que eu queira ouvir podcast sobre jiu-jitsu. O que eu vou fazer? E aqui, quando eu falo eu, imagine você, tá? Eu tô dando um exemplo. Você vai lá na internet, conhece o Google? Pois é, vai lá no Google, aí você vai digitar lá assim, ó, jiu-jitsu, espaço, podcast. Pronto, dá enter. Vai aparecer uns trocentos mil. Ah, não, Simon, eu quero ver se tem um podcast de enfermagem, porque eu sou enfermeiro. Beleza, vai lá, você vai digitar assim, ó, nursing, que é enfermagem em inglês, espaço, podcast. Vai aparecer uns 30 mil. Ah, Simon, mas eu gosto de culinária. Beleza, você vai lá e vai digitar lá, food, da maneira mais simples, digita lá, comida, food, podcast. Vai aparecer uns trocentos mil. Tá? Não vem com essa desculpinha de, eu não encontro nenhum que eu gosto. Para com isso, é porque você não quer procurar. Acabei de te falar como que você procura e de graça, você não paga por isso. Tá? Tá aí as recomendações para você, beleza? A última coisa para eu poder falar com vocês aqui. Lembra que eu falei lá atrás, agora há pouco, ele falou assim, mas eu não tenho tempo, que eu ia te falar como você faz para resolver o problema do tempo. O problema do tempo é o seguinte, eu quero que você imagine como será a sua vida daqui 5, 10 anos se você não fizer hoje o que você precisa fazer. E aí você tem sua resposta, tá? Daqui a 10 anos na sua vida, imagina 10 anos você passando sem fazer o que você tem que fazer para chegar onde você quer. Imagina sua vida, como é que vai estar. Beleza? Não vem com essa conversinha de, eu não tenho tempo. Mentira. Eu sei que é mentira e você sabe que é mentira. Você pode contar isso para qualquer outra pessoa, não para mim, que já ajudei mais de 950 pessoas a fazer isso aqui. Quem quer, dá um jeito. Você acorda mais cedo ou você dorme mais tarde. Pronto. Eu vou ficar cansado. Fica cansado. Ouve cansado. Na hora que você dormir lá com o áudio escutando, beleza. Aí você levanta e vai dormir. Faça acontecer. Essa é a frase para você. Fazer acontecer. Beleza? Estamos combinados? Muito bem, muito bem. Fechamos essa nossa live aqui, ó. Se você tiver alguma dúvida, a hora para você perguntar é agora, tá? Vou só beber uma água aqui e aí a gente já encerra. E aproveita essa live aqui, por exemplo. Manda para quem você sabe que vai fazer o teste do Einstein. Ô, fulano, olha aí, ó, para você praticar pro seu teste aí. Vê essa live aqui que o Simon falou de como que melhora o listening. Não fica só com isso para você, não. Compartilhe o conhecimento, beleza? Cheers!